E caminhar com o Senhor Jesus, eu tenho dito que não é um caminho só de vitória em vitória. Nós vamos caminhar em vitória, nós vamos no meio da vitória ter dificuldades, vamos ter tribulações, vamos enfrentar aflições, mas nada pode parar o adorador do Senhor. Amém? Aquele que tem um coração voltado para o Senhor, ele coloca os olhos no Senhor. Porque se a gente for colocar os olhos nas circunstâncias, irmãos, nós não conseguiremos. Se a gente for olhar para as dificuldades, para as aflições, para as tribulações que nos rodeiam, que nos cercam, nós não iremos conseguir. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá, apóstolo Paulo, sou eu que digo, mas o autor aos Hebreus, fala lá que nós devemos andar com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Amém? Porque se não for assim, nós não suportamos. Abra Romanos, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos, amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Romanos 8, versículo 14, mas eu quero ler a partir do versículo 12. Nós já estamos trabalhando esse tema desde agosto, né? Nós temos visto como Deus ele tem trabalhado no nosso meio, queridos. Porque alguém que entende a sua filiação, alguém que entende quem é em Deus, quem é em Cristo e quem Cristo é em nós, nos posicionamos, vivemos de outra forma. Quando nós não entendemos o nosso chamamento, a nossa vocação e a nossa filiação em Deus, que não é merecimento, amém? Não é porque eu sou muito esforçada, não é meritocracia. Andar com Jesus não é sobre mérito, é sobre graça. Amém, queridos? Não é porque, eu fui escolhida entre as nações, o Senhor me escolheu. Não, é graça de Deus. E se não for graça de Deus, ai de nós. Se a gente for querer, queridos, surpreender o Senhor, fazermos algo, Senhor, eu vou fazer um esforço agora, eu vou fazer um sacrifício muito grande para chamar a sua atenção. Queridos, por mais que consigamos fazer algo muito grande, não se compara a essa graça incomensurável que foi derramada em nós através do sacrifício de Jesus Cristo. O amor sacrificial de Jesus é o motivo de estarmos de pé. Amém? Não é o quanto eu oro muito, o quanto eu jejuo muito, o quanto eu leio. Não é. O motivo de estarmos de pé é a graça, é o sacrifício, é o amor sacrificial do Pai derramado em Jesus por causa de nós. E isso é o bastante. Amém? Essa graça é o bastante para nos manter de pé. Amém, queridos? Sempre que alguma coisa te afligir, diga para a sua alma, a graça de Deus é o bastante para me manter de pé. Esses dias eu ministrei sobre a minha alma, a graça de Deus é o bastante para me manter de pé. Eu não preciso de aprovação, eu não preciso de palavras de reconhecimento, mas eu preciso da graça do Senhor. Porque se não for a graça do Senhor, querido, nós não suportamos ficar de pé. Romanos 8, versículo 12, vai dizer assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Paulo está fazendo uma afirmação e, ao mesmo tempo, dizendo que nós não precisamos viver segundo a carne, porque não devemos nada à carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, a letra maiúscula, porque é Espírito Santo, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então,
Entendendo que nós não devemos nada à carne, por que não devemos? Porque Cristo pagou um alto preço para nos fazer livres do pecado. Escuta, irmãos, Cristo não pagou um alto preço para nos fazer bonitos. Amém? Para nos fazer cheirosos, para nos deixar aqui alinhados. Não. O preço que Cristo pagou faz em nós algo sobrenatural. É muito maior do que a nossa aparência. Hoje eu precisei arrumar o meu rosto para vir para a igreja, que eu estava com cada lata de olheira. Aí o Senhor fazia que nem a minha amiga Camila Barros, colocar um corretivo e confundir o inimigo. Mas o que Cristo fez na cruz não é apenas para o nosso estereótipo, para mudar as nossas vestes, para melhorar a nossa fala, para mudar a nossa forma de caminhar. Não, mas o que Cristo fez na cruz do Calvário muda aqui dentro. E essa mudança é daqui para fora. Quando a gente começa a mudar fora, para começar a mudar dentro, é errado. E a gente quer mudar fora, mas não quer mudar dentro. A obra redentora de Cristo, ela primeiro muda dentro. Ela transforma o nosso eu. Ela transforma o nosso ego. Ela mexe nas nossas entranhas. Ela transforma aquilo que era intransformável. Essa palavra existe? Aquilo que ninguém podia transformar. A obra redentora de Cristo tem poder e autoridade para transformar. O homem se converte, era assassino, passa a ser um cristão. Uma mulher prostituta se converte e passa a ser uma mulher de oração. Um homossexual se converte e passa a ser um homem de Deus. Uma lésbica se converte e passa a ser uma grande pregadora. Isso é a obra redentora de Cristo, que faz de dentro para fora. Amém, queridos? E quando Paulo está aqui falando para a gente que nós não temos que andar segundo a carne, porque não devemos nada à carne. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo e mortificar os feitos do corpo. Quando nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo, irmãos, é como se fosse automático. A obra do Espírito Santo, vivificando o nosso espírito, vai tratando coisas que nós nunca, jamais conseguiríamos tratar no psicólogo, no psiquiatra. Vai tratando coisas que nós jamais poderíamos pensar que seria tratado. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Então, Paulo está nos aconselhando a andar debaixo dessa direção do Espírito Santo. Aí no versículo 14 ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando nós estamos vivendo essa transformação redentora que começa no Pai, passa por Jesus, no sacrifício na cruz, e acaba com a obra do Espírito Santo, vivificando o nosso espírito humano, transformando tudo que estava ruim, tudo que estava podre, tudo que estava debaixo de pecado em nós começamos a ser guiados pelo Espírito. E quando somos guiados pelo Espírito, aí somos filhos de Deus.
Quando somos guiados pelo Espírito Santo, quando não fazemos mais o que queremos, quando não fazemos mais o que está na telha, eu quero fazer isso porque eu quero, eu decidi fazer. E Deus diz, não faz, mas eu quero fazer, mete a cara e faz. Quando não andamos mais segundo a nossa vontade, mais segundo a nossa alma, mas deixamos o amigo fiel, o Espírito Santo nos dirigir, aí nos tornamos filhos de Deus. Porque, querido, olhe, João vai dizer no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem filhos de Deus. Então, isso está atrelado a reconhecer Jesus Cristo. Reconhecer a sua obra, reconhecer aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Aqueles que o receberam já foram chamados filhos de Deus. Mas agora eu preciso andar como filho. E essa é a segunda parte da série. Como andar como filho e não andar mais como escravo. Como agora me comportar, usufruir daquilo que o filho tem ao seu dispor. Como ter intimidade com Deus, assim como Cristo, e andar como um filho, assim como Cristo foi chamado, filho amado. Eu quero que você vá comigo agora para Gálatas. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão por aí? Oh, glória! Quando eu comecei a receber o WhatsApp hoje, eu digo, ai, Jesus, vai faltar B, vai faltar A, vai faltar C, eu digo, vai faltar tanta gente hoje no culto. Mas louvado seja o nome do Senhor que estamos aqui, né, queridos? Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Todos acharam? Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, você entendeu lá em Romanos 8, que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Amém, queridos? Você toma posse disso? Amém. São herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém, queridos? O que Cristo receber, receberemos com Ele. Se assim sofremos o sofrimento dele. Amém? Para ser glorificado, precisamos também aceitar, acatar o sofrimento intrínseco ou genuíno de quem serve a Jesus Cristo. Servir Jesus também tem sofrimento. Não só tem vitória e bênção, não. Mas também tem sofrimento. Mas não é o sofrimento que nos leva à morte. Não é isso. Não é um sofrimento oriundo da desobediência, não. É um sofrimento, aquele sofrimento de levar a nossa cruz e segui-lo. Sabe? De deixar o nosso eu, de deixar o nosso temperamento, de lançar tudo fora aos pés da cruz, pegar a nossa cruz e dizer, Senhor, eu quero. Mesmo sofrendo, mesmo passando por afronta, por dificuldade, mas eu vou. É esse sofrimento. Esse sofrimento leva à vida eterna. Aí aqui Paulo vai nos dizer que quando o herdeiro, aquela pessoa que tomou posse que é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. O herdeiro, ele recebeu uma herança. Vamos conjecturar comigo? Você recebeu uma ligação hoje. E disseram para você assim, Maria Eduarda, morena linda dessa, você recebeu uma herança. Você tem que ir amanhã, não, terça-feira, porque amanhã é feriado, para receber esse dinheiro. Mas vamos pensar que a Duda é menor de idade, que ela não é, ela já é uma mulher, mas ela é menor de idade. Digamos que a Duda tem 15 anos. A Duda pode receber esse dinheiro? Não pode. Não pode. Mas pastora, foi a família, foi o pai, foi a mãe, foi o tio querido dela que deixou. Está documentado, mas se ela é menor de idade, ela não pode receber. Precisa de uma curatela ou de um tutor, né? De alguém que responda por ela, um procurador, um tutor.
que responda por ela e que possa receber essa herança e deixar guardada até o tempo hábil que ela fizer 18 anos e tiver condições de trabalhar com essa herança. Então, assim somos nós, queridos. Mas você pode dizer, pastor, mas eu não sou menor de idade. Amém. Mas quando nós somos menores, ainda na nossa maturidade, no nosso desenvolvimento espiritual, nós somos menor de idade. E a herança que está no Pai, a herança que está em Cristo, que nós já entendemos que somos herdeiros, Romanos 8, está todo mundo ouvindo? Romanos 8, nós entendemos que já somos herdeiros do Pai, herdeiro do Filho, co-herdeiro com Cristo. Além da herança que temos no Pai, temos uma herança em Cristo Jesus. Mas se eu sou menor ainda, eu não recebo. Se eu ainda não tenho maturidade espiritual, eu vivo como um escravo. Por que tem muito cristão vivendo como escravo? Por que tem muito cristão ainda debaixo do aio, debaixo da tutela, da curatela da lei? Como se a lei fosse o seu tutor. Não, não pode. Não, não faz. Não, não isso. Como se o Espírito Santo não fosse suficiente para revelar aquilo que Deus já tem determinado. Tem muito cristão andando como escravo. Não consegue viver ainda aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Não consegue ainda tomar posse daquilo que Deus, o Pai, determinou para nós em Cristo Jesus. Não consegue ainda ter intimidade com o Espírito Santo a ponto de ser amadurecido, aperfeiçoado, desenvolvido para chegar à maioridade. Versículo 2: mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude de Deus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Quando entendemos essas coisas, quando nos posicionamos, quando amadurecemos espiritualmente, nós não andamos mais debaixo da servidão, do legalismo, do paganismo ou até mesmo do judaísmo. Paulo estava escrevendo a Gálatas. Capítulo 3 ele fala: por que, insensatos Gálatas? Vocês retrocederam na fé. E Paulo começa a corrigi-los, porque agora Gálatas estavam retrocedendo mediante aquilo que eles haviam compreendido sobre Jesus, sobre a obra redentora de Jesus. Estavam começando novamente a se apegar à lei e a querer viver pela lei. Irmãos, e quando nós não entendemos que somos filhos e não nos apropriamos dessa verdade bíblica, nós vivemos um cristianismo que não consegue causar mudanças. Porque se nós não temos nem para nós, como é que nós vamos dar às pessoas? Se eu não consigo entender que eu sou filha, a despeito da vida que eu levei, a despeito do pai que eu tive, glória a Deus, eu tive um pai maravilhoso, mas muitas pessoas não conseguem enxergar Deus como seu pai, porque tiveram um pai que a feriram. Mas a despeito dessa triste realidade, nós podemos entender que hoje nós temos um pai.
extremamente maravilhoso, um Pai infinitamente melhor, um Pai que é fiel, um Pai que é grande, um Pai que se compadece com o mínimo da dor que você esteja enfrentando. Um Pai que está disposto a ouvir você, que está disposto a mudar a sua situação. Um Pai que está disposto, querido, trazer essas verdades bíblicas para o meu e para o seu coração, para que haja um descortinado de Deus dentro de nós. O Senhor não quer mais que você ande como antes. O Senhor não quer mais que você não tenha acesso à herança. Mas o Senhor quer que você possa ir à presença dEle e acessar a herança que só os filhos maduros podem. Porque não adianta só ser filho. Se for filho e for menor, ou seja, for imaturo, é como um menor de idade, não vai acessar a herança. Por isso que nós temos que buscar o Senhor. Buscar conhecê-lo, buscar ter intimidade, buscar ter um relacionamento seguro, confiável, onde nós nos rasgamos para Deus, onde nós nos entregamos, onde nós nos rendemos. Sabe, irmãos, por muito tempo, eu já contei aqui esse testemunho, por muito tempo eu quis mostrar para Deus algo que eu não era. Eu quis mostrar para Deus algo que eu ainda não tinha alcançado. Alguém que eu ainda não tinha conquistado ser. Mas Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. E o salmista diz, se eu ainda for ao Sheol, o Senhor vai lá me buscar. O Senhor lá está. Deus, Ele conhece o mais íntimo do seu coração. E sabe o que Deus não quer? Deus não quer que você aparente nada para Ele. Deus não quer que você aparente que você está bem sem você estar. Diga para Ele, Senhor, eu estou bem, eu estou mal. Senhor, eu não estou alegre, eu estou triste. Deus não quer que você aparente aquilo que você não conseguiu espiritualmente para mostrar para as pessoas que você é maduro. Não, Deus não quer. Deus quer que você chegue e diga, Senhor, eu ainda não alcancei essa maturidade. Senhor, eu ainda não conquistei essa confiança. Mas o Senhor quer que você chegue lá. Mas tentando disfarçar, irmãos, nós não iremos conseguir. Porque quando olhamos para Davi, nós vemos um homem que era totalmente rendido ao Senhor. Alguém que estava totalmente disposto, despido diante de Deus. E nós precisamos fazer como ele. Nos despir diante do Senhor. Entender as nossas fraquezas. Perceber as nossas limitações. Reconhecer que nem sempre a gente vai acordar chutando, dando aquela voadora na porta e assim, glória a Deus, olha inferno, eu acordei. Nem sempre você vai estar assim, querido. Tem dia que você vai estar moribundozinho mesmo, miuchinho mesmo, mas mesmo assim, vai aos pés do papai. Vai ao colo do papai, vai ao encontro dele. Deus, Ele não faz acepção, não, só venha quando você estiver bem, só venha quando você estiver cheia ou cheio do Espírito Santo. Não, Deus te quer todas as horas. Somos nós, muitas vezes, que bloqueamos a nossa conversa com Deus. Mas se nós não compreendermos que Cristo, que o Pai, fez uma obra em si, através de Cristo, enviando Cristo como o nosso Redentor, o nosso Salvador. Alguém que foi o próprio véu da velha aliança, que rasgou de alto a baixo, que sofreu na sua própria carne, para nos dar acesso, igreja. Às vezes nós ficamos assim, Jesus fez isso para nos dar vida eterna. Vida eterna é a consequência do sacrifício de Cristo. Mas Ele não quer que a gente fique aqui, vivendo uma vida qualquer,
vivendo sem propósito, esperando a vida eterna, não. Deus quer que enquanto a vida eterna não chega, você cumpra o seu propósito. Você viva aquilo que Ele lhe chamou para viver. E eu só consigo fazer isso quando eu entendo quem eu sou em Cristo. Quando eu compreendo a minha identidade. Quando eu não preciso da aprovação dos outros para ser quem eu sou em Jesus. Quando eu não preciso do elogio para desenvolver o que Cristo me confiou para desenvolver. Mas eu entendo que Ele me chamou. E como Ele me chamou, eu preciso fazer a minha parte. Amém, gente? Às vezes nós achamos que Deus me chamou, Ele vai me sentar no sofá, ou Ele vai me sentar na cadeira da mesa, Ele vai pegar a Bíblia, Ele vai abrir, pegar um caderno, uma caneta, um lápis, um marca-texto, e Ele vai começar a ler para mim, e eu vou começar a anotar. E aí Ele vai começar a dizer, olha filho, é assim, olha. Não, gente. O Senhor já nos deu as ferramentas. Amém, queridos? O Senhor já nos deu as ferramentas. O Senhor, a Bíblia, nós acabamos de ler aqui, que o Pai já nos deu o Espírito do seu Filho. Aleluia! A Bíblia diz aqui, olha, e porque vós, versículo 6 do capítulo 4 de Gálatas, e porque vós sois filhos, enviou Deus, quem enviou? Ao nosso coração o Espírito de seu Filho. O Espírito Santo que estava com Cristo, que estava corroborando, que estava o sustentando, que estava o ajudando, que no momento de tribulação era o Espírito Santo quem o fortalecia, momentos de dores era o Espírito Santo quem o sustentava, quando ele chamava os seus amigos, os seus discípulos para orar e que eles dormiam, era o Espírito Santo que intercedia por ele. Esse mesmo Espírito, porque nós somos filhos, Deus Pai nos enviou também. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender que todas as ferramentas nós já temos, inclusive o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Filho do Pai, do Filho de Deus. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso viver essa palavra. Como é que a gente vive? Porque muitas vezes nós falamos acerca da palavra, e talvez para você fique assim, pastora, tá certo, mas como é que eu vivo isso? Como é que eu tomo posse? Né? Como é que eu coloco em prática essa verdade? Essa verdade, ela precisa primeiro chegar aqui, ó. Amém? Essa verdade primeiro precisa chegar à sua mente. Tudo que eu falei aqui foi bíblico, amém, queridos? Eu não falei nada que não fosse da palavra. Então, lemos Romanos, lemos Gálatas, e essa verdade que nos diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Somos filhos de Deus porque somos guiados pelo Espírito Santo. Porque somos filhos, o Pai enviou o Espírito do seu Filho para agora habitar em nós e fazer o mesmo papel que o Espírito Santo fez em Jesus. Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus suportou todas as aflições que ele suportou porque ele recebeu o Espírito sobremaneira. Amém, queridos? Jesus estava na sua condição natural, humana. Mas ele recebeu um revestimento sobrenatural, sobre-humana. Esse revestimento, que é o Espírito Santo, ele está em quem hoje? Ele está em nós. Ele habita em nós. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas o mesmo Espírito que estava em Jesus, que andava em Jesus,
que o sustentava em suas fraquezas, porque Jesus também teve momentos de fraqueza. Sim ou não? Jesus teve suas aflições também. Jesus teve um momento que ele disse assim: Pai, existe possibilidade de passar esse cálice de mim? Isso é o que, querido? É dizer, há outra condição, meu Deus, existe outra possibilidade, mas ele era tão cheio do Espírito Santo, o revestimento que ele tinha era tão poderoso, e o propósito que ele entendeu ter era tão grande, que ele disse: todavia, seja feita a sua vontade. Irmãos, a primeira coisa para que isso seja uma verdade real nas nossas vidas, não seja apenas mais um discurso, mais uma pregação, é que isso tem que entrar na nossa mente. Isso tem que entrar na nossa mente. Eu tenho que entender que eu sou filho de Deus, a despeito dos meus defeitos. Mas o diabo está sussurrando: você não pode, que você tem defeito, você tem problema, você tem pecado, a despeito dos meus defeitos, a despeito das minhas limitações, a despeito do pecado que eu ainda luto contra ele. Eu sou filha, você é filho. Mas pastor, e aquele pecado que eu luto contra ele? Você vai continuar lutando até esse dia perfeito, até o grande dia do Senhor. Jesus estava no momento do deserto, onde o próprio Espírito Santo o levou. Irmãos, e ele estava lidando com uma tentação, uma proposta para pecar. Não é diferente da gente não, queridos. A proposta para pecar é todo dia. Abre a internet, tem um monte de proposta para você pecar. Você peca se você quiser. Sai na rua, tem um monte de proposta para você pecar. Você tem o sim e você tem o não. Você está lidando no seu comércio, você pode pecar e você pode não pecar. Você está lidando no seu casamento, você pode pecar e pode não pecar. Jesus estava lidando com essa condição também. Satanás falou assim: olha, lança-me daqui para baixo. Você não é filho de Deus? Ele com certeza vai enviar anjos ao seu respeito. Jesus fala automaticamente: não tentarás o Senhor vosso Deus. Ou seja, a palavra diz que ele envia anjos a meu respeito, mas a palavra diz que eu não posso ir de encontro à santidade do meu Deus. Amém, queridos? Como é que eu posso tornar essa palavra uma prática, pastora? Como é que eu posso passar de menor para maior, para ter acesso à herança? Primeira coisa, você tem que acatar a palavra na sua mente. Depois, você tem que deixar ela descer para o seu coração. Isso não acontece só agora à noite. Ah, pá, aconteceu. Está no meu coração. Agora eu estou filho, eu estou radiante. Amanhã eu vou enfrentar aquela luta diferente. E depois de amanhã continua. Não, queridos. Todos os dias você vai meditar nessa palavra até que ela seja uma verdade no seu coração. Até que ela seja rema, uma revelação de Deus no seu coração. Para te tirar da imaturidade e te colocar na maturidade, onde o filho maduro acessa a herança de Deus. Se não for assim, nós vamos continuar como filhos que ainda não cresceram, desconfiando do nosso Pai, achando que Ele não vai fazer o que Ele disse. Mas será que Ele vai fazer mesmo? E sabe, irmãos, uma coisa que não agrada a Deus de forma nenhuma é a desconfiança. Porque muitas vezes nós estamos nos relacionando com o nosso Deus, infelizmente, como nos relacionamos com as pessoas, pisando em ovos. Você está numa situação que você está pisando em ovos. Eita, como é estreito isso.
Bah. Deus é um Deus totalmente confiável. A sua palavra diz lá em Tiago que nele não há sombra, eu amo essa palavra, e nem mudança de variação. Ou seja, ele não muda de forma nenhuma nos seus propósitos. Deus não é como nós, que se acorda um dia afligido, aflito, abatido, e diz assim, eu estou abatido, não sei o que eu vou fazer hoje, vou mudar tudo. Não! Deus é um Deus que sempre existiu, pré-existente. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo, imutável. Agora nós precisamos crer nele. Precisamos confiar nele. Precisamos descansar no Senhor. Precisamos acreditar, irmão, que a aflição não é uma ausência de Deus. Escute, por favor. A aflição que você está passando não é a ausência de Deus. Pelo contrário, a aflição que você possa estar passando ou vai passar é o próprio Deus transformando nele no seu ser. É o Senhor nos aperfeiçoando, nos amadurecendo, para que a gente possa chegar à maturidade do filho que tem acesso à herança. Amém, gente? Porque se nós não formos aperfeiçoados, nós nunca acessaremos essa herança em Cristo. E aperfeiçoar é tratar. Ninguém é aperfeiçoado deitado a pão de ló, não é? Ninguém, eu estou tomando aqui uma águazinha de coco e o Senhor também, eu me imaginei agora tomando água de coco. Eu estou tão precisada de uma água de coco, de um cantinho assim de paz, de me deitar assim, tomar uma vitamina D. Oh, glória! Eu tomo posse, Senhor, que o nome de Jesus amanhã é um feriado. Mas, querido, ninguém é tratado na paz. Ninguém é tratado na ausência de dificuldades. O tratamento de Deus. O que foi? O tratamento de Deus é na luta, é na guerra. O Senhor, Ele vai nos aperfeiçoar dia após dia. É de glória em glória. Por que de glória em glória, pastora? Porque a glória a cada dia que somos trabalhados vai ser maior. Começa hoje de um tamanho, amanhã é de outro, daqui a pouco e isso é progressivo. A gente passa pelo tratamento de Deus hoje, eu já estou tratado. A gente tem a mania de dizer que já está tratado. A gente enfrenta uma aflição amanhã, gente, a gente desmorona do jeito. Por isso que o tratamento do papai não acaba. O tratamento do papai, ele tem começo, meio e fim. E é de glória em glória. Deus nunca vai nos tratar. Deus nunca vai nos colocar numa situação de tratamento para nos ferir e dar as costas para nós, queridos. A língua que nos fira, nos fere para curar. Se precisar nos ferir, vai nos ferir para curar. Mas Deus jamais é aquele que começa algo e deixa incompleto. Ele é aquele que começa e conclui a sua obra. Mas para isso tudo se tornar uma verdade dentro de mim, dentro de você, eu preciso aceitar o tratamento de Deus. Eu preciso permitir que Deus me trate. Eu preciso entender que de glória em glória é uma progressão. É uma continuidade. Deus está fazendo hoje, vai fazer amanhã, depois de amanhã e sucessivamente. Até quando? Até eu conseguir chegar à estatura de varão perfeito.
Quando é isso, pastora? Até eu parecer como um filho amado. Quando é que isso vai acontecer? Na eternidade. Quer que eu diga que é na eternidade? Abra comigo, por favor, 1 João. Então, não se titule, eu sou tratado. Diga, eu estou em tratamento. Amém? Diga, eu estou em tratamento. Glória a Deus. 1 João, capítulo 3. A obra do Pai em nós só termina na eternidade. 1 João, capítulo 3, verso 1. 1 João, capítulo 3, verso 1. Conseguiu colocar, Robert, aí? Amém. Vocês podem ler aqui. 1 João, capítulo 3, verso 1. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Oh, maravilha! E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, Ele, Jesus Cristo, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Nós hoje somos filhos de Deus. E o apóstolo João vai dizer, amanhã não sabemos como seremos. Ele diz, mas quando ele se manifestar, quando aquele que vem virá, quando ele vier, aleluia, nós seremos semelhantes a ele. Porque esse tratamento que iniciou aqui na terra, de glória em glória, de glória em glória, e nós permitindo que Jesus nos lapide, que o Espírito Santo de Deus nos trate, nos transforme, vai reverberar para a eternidade sermos como Cristo Jesus é. Amém, queridos? Porque assim como Ele recebeu um corpo glorificado, assim receberemos também. E essa é uma das heranças, de sermos semelhantes a Jesus. Sermos iguais ao Filho amado. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Eu pensando sobre esse texto hoje, eu estava pensando, Senhor, aquela palavra que diz que nós não sabemos como seremos, mas quando Ele se manifestar. E o Senhor lembrando que a obra que Deus começou aqui só termina quando Jesus vier. Porque assim como Deus desejou que Jesus fosse novamente um molde para que pudéssemos ser reproduzidos, assim será feito na eternidade, queridos. Por mais que estejamos enfrentando aflição aqui nessa dimensão, o que nos espera é eterno e é glorioso. Tire seus olhos das circunstâncias. Amém? Quer andar como um filho? Quer andar como um herdeiro de Deus? Quer andar como alguém que tem uma herança? Que é maduro o suficiente para acessar essa herança? Tire os olhos das aflições. Faça aquilo que Paulo falou aqui em Colossenses. Abra comigo Colossenses para eu finalizar essa palavra. Faça aquilo que Paulo falou aqui aos Colossenses. Amém, queridos? Vocês estão por aqui ainda?
Colossenses capítulo 3. Desculpa, viu, Robert? Esqueci. Versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Eu preciso deixar a palavra encher a minha mente. Amém? Deixar a palavra descer ao meu coração. E eu preciso viver essa palavra. Eu preciso deixar que o Espírito Santo tenha liberdade de me amadurecer. Então, quando você estiver sendo amadurecido, não diga assim, ai meu Deus, que prova. Não é prova não, queridos. É amadurecimento. Amém? É aperfeiçoamento para que eu e você possamos chegar à condição de filhos maduros. Porque não basta só ser filho. Ser um filho onde precisa que alguém carregue ele para tomar água, carregue ele para ir ao banheiro, não tenha condições de agir sozinho, dependendo sempre de alguém. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos filhos maduros, que dobram os seus joelhos, que sentam na sua cama, na sua cadeira da mesa e falam ao seu pai face a face. Amém, queridos? Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, olha aqui a promessa de novo, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Aquilo que João falou lá no capítulo 1, quando Cristo se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Mas, querido, para isso acontecer, nós temos que passar pelo aperfeiçoamento do Senhor. É o que Paulo falou em Romanos 8, lá no finalzinho. Para sermos glorificados, precisamos sofrer os seus sofrimentos. Vida cristã não é isenção de sofrimento. Vida cristã é sofrendo para ser aperfeiçoados e sermos semelhantes a Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Deus querido e amado, nós te louvamos, Senhor.